Glória a Deus. Há momentos difíceis na vida para se esconder. Ovelhas debaixo do pé, vizinho pediu pra morrer. De repente uma voz mansa e suave vem comigo falar. Me conforta e me anima a continuar. Na jornada gemendo e chorando aos pés de Jesus. Muitas vezes vou quase caindo com o peso da cruz. Meu amigo, com sua mão forte, Jesus é a minha sorte. Na celeste Jerusalém eu chegarei. Na jornada gemendo e chorando aos pés de Jesus. Muitas vezes vou quase caindo com o peso da cruz. Meu amigo, com sua mão forte, Jesus é a minha sorte. Na celeste Jerusalém eu chegarei. Na celeste Jerusalém eu chegarei. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos voltando sempre a esta fonte. Ela é bem conhecida já, mas cada dia nós deixamos nos levar por outros conselhos e precisamos voltar a buscar o verdadeiro conselho que vem do alto. Capítulo 11, versículo 1 a seguir. Nós vamos abrir o nosso coração, irmãos. Eu preciso ouvir a voz de Deus hoje. Eu não posso transmitir a palavra para ti sem ouvir Ele. É impossível. É impossível. Capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, versículo 1 diz: Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente e seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém que prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a este de boa mente tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Assentem-se, irmãos, e vamos ficar esperando que o Senhor venha esclarecer mais e mais lições para a nossa vida e para o nosso bom desempenho no Santo Evangelho de Cristo. Eu sempre comento para os irmãos e para mim, e sinto isso na minha alma, que a nossa ida para o céu é uma empreitada muito difícil de ser desenvolvida.
é um papel extremamente pesado. É uma tarefa que, se nós não formos valentes, nós vamos perder a oportunidade. Nós temos que enfrentar tudo e todos para poder romper todas as barreiras e chegarmos à presença do Todo-Poderoso. A não ser que seja só eu que passe luta, mas eu acho que não. Eu ouvi, acabei de falar, o meu irmão que estava aqui dirigindo o culto, o presbítero irmão Aldeci, falando que ele tem luta, que ele luta pelos outros, para que os outros se empenhem mais. Porque não adianta, irmãos, nós receber grandes benefícios do Senhor e deixar de ser zeloso pelas coisas de Deus, de sermos perseverantes na presença de Deus. Ele fez grandes coisas por mim. Eu posso dizer com toda a certeza da minha alma, que eu só estou aqui porque o Senhor me deu vida. Porque o Senhor me deu vida. Eu estava morto também, mas Ele me deu vida. Eu estive morto em 2 estados, no estado de pecado e no estado físico. Desses 2 estados difíceis, dessas 2 situações extremamente difíceis, o Senhor me tirou. Então eu tenho, irmãos, muita alegria e certeza e convicção plena de que eu devo tudo ao meu Senhor. Eu devo tudo ao meu Senhor. Eu não tenho com que pagar. Não tenho. Não tem noite fria como esta, ou de chuva, ou qualquer dia que eu possa e tenha condições físicas e tenha saúde e possibilidade de estar fazendo a obra de Deus, que eu vou deixar de fazer, porque tem que estar na nossa mente, irmãos, que nós somos devedores. Nós somos devedores, e o Senhor não é aquele cobrador assim, me paga, porque senão eu te condeno. Ele te dá liberdade. Você tem que agir pelo impulso de um puro amor, de um santo amor pelo Senhor Jesus. Por isso você serve a Ele. Então, irmãos, nós somos devedor e podemos pagar com este amor ágape, que é descido do céu, um puro amor que nós temos a entregar ao nosso querido Salvador. O apóstolo Paulo, como sempre, nos dá esses profundos conselhos, como em toda a Bíblia nós achamos, mas ele muito claro nas suas declarações, e ele falava abertamente que havia e temos visto, irmãos, temos acompanhado nesses dias mais do que nunca um outro evangelho. E Paulo aqui, iniciando a escritura, nesse capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, ele diz: quisera que me suportasses um pouco mais da minha loucura. E ele pede outra vez: suportai-me, tenham paciência comigo, que eu quero o melhor para vocês. Eu não estou aqui explorando vocês tendo qualquer outro interesse, mas o meu único objetivo, o meu único querer é ver você salvo, resgatado deste mundo, não perecer aqui, para não chegar naquele dia e ter que olhar, mas aonde está aquele irmão? Aonde está aquela irmã? Ela não veio? Ele não veio? Por que ele não veio? Ele ouviu o conselho, sempre ouvindo o conselho, por que não veio? Ou quem sabe, pela maior infelicidade desta vida, vocês olharem e dizem: onde é que está o nosso pastor? Ele não veio? Por que ele não veio? Porque não fui zeloso, porque não obedeci, porque eu preguei, mas não vivi a palavra. Não vivi a palavra e fiquei. E Jesus, meus queridos irmãos, não é só esse, não é um conto, não é uma história ou uma história que se conta que ele vai voltar. É uma realidade, irmãos, é um fato real. Jesus vai voltar, buscar o seu povo, um povo zeloso de boas obras,
um povo que o ama de todo o coração, um povo que faz diferença nesse mundo, por dentro e por fora. Nesta manhã ainda nós estudamos nossa primeira lição desse semestre sobre o livro de Tiago, a epístola do apóstolo Tiago. Muito profunda lição. Não percam essas oportunidades, irmãos. A carta que Tiago escreveu para que nós sejamos mais crentes, que isso que nós recebemos aqui dentro possa refletir para fora, e o mundo veja Cristo em nós. O mundo não pode ver o meu coração, o mundo não pode ver aquilo que tenho guardado dentro de mim, mas ele olha por fora, ele vê as minhas ações, o meu agir. Isso ele contempla, o meu vizinho contempla, o meu parente vê, os meus amigos vê, a igreja tem que ver isso em mim. Você não vê o que está dentro de mim, mas se eu tiver boas coisas dentro de mim, e você da mesma forma tiver, nós vamos mostrar quem nós somos para este mundo, irmãos. Se o nosso coração está cheio de coisas ruins, a nossa vida por fora vai estar cheia de coisas ruins, cheia de defeitos. Tudo aquilo que nós pensamos, nós criamos aqui dentro, jogamos para fora. Mas se nós tivermos aqui dentro, irmãos, a bendita palavra guardada como um tesouro, aleluia, como um tesouro que ninguém vai roubar de nós. Por isso Paulo dizia: suportai-me, e suporte mais um pouco, que é para o bem de vocês mesmos. Me suporte mais um pouco. E ele prossegue dizendo: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo Jesus. Zelo de Deus. Que zelo é esse? Quem poderá ter o mesmo zelo de Deus? Mas é isso que o Senhor exige de nós, como pastores de almas, que não estamos aqui para explorar ninguém, não estamos aqui para pregar um evangelho interesseiro para a nossa própria vida, para este mundo, mas estamos aqui anunciando que Jesus vai voltar um dia, e que há um céu preparado para nós, mas também há um inferno preparado para o desobediente. Todos nós vamos prestar conta dos nossos atos, queiramos ou não. Nós precisamos prestar conta, porque nós estamos sendo preparados como uma virgem pura, santa, para ser entregue a um noivo. Mas que noivo é esse? É um qualquer? Não, há um noivo, não é dois nem três, é um noivo, e ele tem nome. O nome dele é o meu querido, é o teu querido Salvador Jesus, que nós podemos abraçar pela fé, aleluia, sentir pela fé. Ele que cura, ele batiza no Espírito Santo, ele salva, ele perdoa o nosso pecado, ele deu a vida por nós. Como não vamos amar esse querido Senhor? Bendito é o seu nome. Amar de todo o nosso coração. Mas Paulo diz no versículo 3: estou receoso, ou tenho receio, que assim como a antiga serpente, como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade. A antiga serpente, irmãos, virou dragão. É um dragão que está sobre a terra, querendo destruir com uma fome terrível, fome satânica, para apanhar todo aquele, para pegar todo aquele que não se apega às Escrituras, que não dá lugar ao Espírito Santo. Ela se agigantou, ela se tornou uma força tão terrível, irmãos, que se não for pelo poder da palavra,
se você não estiver marcado pelo sangue de Cristo, como um homem, uma mulher purificada e limpa, como uma virgem santa, ela vai te pegar e ela vai nos destruir. Mas no nome de Jesus, quero passar essa lição para os irmãos nessa noite, com a minha alma. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão, não te deixe enganar por esta outra fonte falsa que está aí jorrando água. E nós vamos prosseguir aqui, nós vamos saber que fonte é essa. Se apartam da simplicidade. O Evangelho sempre foi muito simples, irmãos, composta por pessoas muito simples, no entanto, muito sábias. O Senhor os colocou sentado diante dele e entregou-nos um professor por excelência, chamado Espírito Santo, que nos ajuda, que nos orienta de dia e de noite, como nós devemos proceder nesse caminho. Nós sempre ouvimos a voz dele por trás de nós: este é o caminho, anda nele, sem te desviar para a esquerda nem à direita, anda neste caminho. Mas nós, irmãos, muitas vezes parece que atraído por uma coisa que é inexplicável, de repente estamos como bêbados, não bêbados espirituais pelo Espírito, mas bêbado com o vinho desta vida, com aquilo que o mundo oferece. Nos embriagamos nas vaidades deste mundo, nos encantamos com isso que o mundo está nos oferecendo com tanta facilidade nesses dias, e paramos e caímos e somos destruídos. Por isso, irmãos, esta escritura: estou zeloso de vós com zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura, a saber, uma noiva para um noivo chamado Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Se na verdade vindo alguém, olha só, irmãos, o que é o perigo está aqui nesses versículos a seguir. Se na verdade vindo alguém que vos prega outro Jesus. Será que tem outro Jesus? Pode, outro Jesus. Porque temos observando, acompanhamos às vezes pessoas servindo a um Jesus que não é o nosso, um Jesus que aceita qualquer coisa, aceita uma noiva corrompida, aceita uma noiva adúltera, que passa de mão em mão. Não, senhores, não, senhoras e irmãs, o Senhor quer uma noiva pura, uma noiva para um noivo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E eles vêm apresentar outro Jesus, e você se encanta: tem outro Jesus. Mas como você vai deixar tão rapidamente a simplicidade do Evangelho e se abraçar com outro? É possível. Nós vamos nos relaxando, vamos deixando as coisas que nós precisamos fazer hoje para amanhã deixa para depois. Aquilo que você precisava resolver com o Senhor hoje, não, vou deixar para depois. Eu estou cansado, eu não posso, hoje está muito frio, hoje está muito quente, e assim nós vamos levando a vida, vamos nos equilibrando desse jeito, irmãos, sob uma corda bamba, e de repente nós vamos cair. Quantos que têm caído, irmãos, que sentaram nesses bancos que vocês estão sentados, foram instruídos pela bendita palavra, receberam aqui batismo no Espírito Santo, foram batizados nas águas, casaram-se aqui, criaram filhos aqui, e hoje estão no mundo, abraçaram outro Cristo, que você não pode deixar este Cristo que você tem para abraçar o Cristo que eles abraçaram. Não faça isso, meu irmão. E no mundo a multidão é incontável de pessoas que deixaram esta fonte. Como disse o profeta Jeremias:
O Senhor falou para ele: 2 maldades vocês fizeram contra mim. Primeiro, me deixaram como fonte santa, fonte pura, e cavaram. Segunda maldade, cavaram para vocês uma fonte rota, de águas rotas, que não retém a água. Um evangelho que não contém vida, um evangelho morto, que não contém esperança da vida eterna. Tem barulho, tem dança, tem pulo, tem tudo, tem multidões, mas não tem vida, irmãos. A vida está em Jesus, entenda isso. A vida está em Jesus. A vida está em Jesus. E a nossa vida é para Ele, aleluia. Nosso compromisso de casamento é com Ele, não é com outro, mas é com Ele. Por isso nós precisamos entender o que o Senhor quer cada dia de nós. Cada dia Ele está exigindo mais, irmãos, e mais o povo vai deixando de dar atenção à sua voz. Os dias vão passando, nós vamos envelhecendo, a vida passa rápido, irmãos. Ontem eu era menino, hoje sou um velhinho. A vida passa rápido, minha irmã, e nós temos que nos apegar a Cristo. Quantos, te digo assim, pobres coitados, pobres, porque não se despertam para, enquanto estiver vida, aproveitar para servir ao Senhor, glorificar o Senhor, exaltar o seu santo nome. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, olha o que ele disse, a esse de boa mente tolerais. Falando para os irmãos em Coríntio. Vocês aceitam isso? Por quê? Qual é a razão de aceitar outro? Vocês toleram isso? Não toleram, não aceitam o verdadeiro e toleram o falso. Por que está acontecendo isso, irmão, hoje? Por causa das facilidades. Aqui é só simplicidade, é tudo simples, é tudo singelo. Falamos a mesma língua, oramos do mesmo jeito, vivemos, nos vestimos do mesmo jeito, vivemos diferente. É tudo simples. Mas se aparece outro, vocês toleram, vocês aceitam com facilidade. Por quê? Doía no coração dele, ardia na alma daquele homem, e arde na alma de qualquer pastor que preza pela palavra, que honra essa palavra. Dói em ver ovelhas desobedientes, pessoas que outrora eram fervorosos. Eu duvido, irmãos, que alguém que realmente aceitou Jesus, entendeu a mensagem da salvação e viveu uns dias de glória na sua vida, foi recebendo tudo que o Senhor tinha para dar para ele. Ele foi roubado disso. Ninguém roubou dele. Ele mesmo esbanjou, ele mesmo jogou fora, ele mesmo deixou, igual o filho pródigo, esbanjou tudo que tinha. Chegou a estar num curral de porcos, com desejo de comer a comida que os porcos comiam, e ninguém dava da comida dos porcos para ele. Lá ele foi entender o verdadeiro e voltou para o verdadeiro. Levou uma vida dissoluta, uma vida miserável. Lá no curral de porcos ele foi entender. Lá ele parou e o Espírito Santo disse: você vai dizer uma frase comigo. Diga: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi ao meu pai: Pai, me perdoa, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus jornaleiros. Irmãos, ele pensou que ia ser assim, mas não.
o pai dele o recebeu como filho arrependido. Ainda tem uma oportunidade, irmãos, a porta está aberta para aquele que quiser, e você aconselhar, volta, esteja lá. Agora nunca desça, irmãos, você mãe e pai que está aqui, nunca desça para os teus filhos se escorarem em ti e dizendo: eu desci porque meu pai desceu, eu desci porque meu esposo desceu. Não, irmão, casais que estão aqui, sejam fortes, estejam unidos, que nós vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. Esposas, acompanhe teu marido na igreja. Esposa, acompanhe teu marido na casa do Senhor, para você não ter um terrível de um resultado lá na frente, dos teus próprios filhos te acusarem depois: nós descemos porque o Senhor desceu. Não, irmãos, venha para a casa de Deus, nem que seja de arrasto, mas venha para a casa do Senhor. Louvado seja, dê testemunho de crente, fale a verdade, viva este evangelho da simplicidade e não aceite o outro com facilidade. Oh, irmãos, aonde nós vamos chegar a gente não sabe. O mundo está em uma total confusão religiosa. Vive, e Deus fala, Deus fala, Deus fala. A pandemia era pandemia e pandemia. A vacina vai resolver tudo, mas continua as outras coisas. Você vê o que está acontecendo na Europa, nos Países Baixos? As enchentes, a destruição. Na Alemanha nunca foi visto coisa assim. Na Bélgica nunca foi visto coisa tal. Destruindo cidades de 1000 anos. Nunca foi enchente. Derrubando tudo. Levanta-se um país aqui, outro lá. É por causa da pandemia. Mas a enchente é por causa da pandemia? Não. Protesto nas ruas de tantos países. A França, os países ali onde não tem enchente nenhuma, mas o povo está na rua, porque o governo quer botar um passaporte sobre essa doença, que se não tiver tudo no passaporte, não tiver tudo em dia, a vacina dele, o estado de saúde dele, ele não pode tomar um avião, ele não pode comprar e nem vender, ele não pode negociar, porque ele não tem o passaporte sanitário. Aonde nós estamos chegando, irmãos? Que ensaio é esse, meu irmão? Quem está por trás de tudo isso? Não tem o passaporte sanitário, você não pode pegar um avião, você não pode pegar o trem, você não pode comprar um carro, você não pode fazer nada, porque você não tem o passaporte sanitário, e o povo foi para a rua contestar contra isso, mas o governo assentou que vai ser assim. Uma força diabólica que está surgindo, irmão, e nós, como noiva de Cristo, parece que estamos tontos e não estamos vendo que o anticristo está preparado e preparando-se para tomar o poder, e nós de braços cruzados, esperando o quê? Uma noiva pura para o noivo. Aleluia. Eu estou aleluia. Estou preparando uma noiva pura para o noivo. E nós não entendemos isto. Isto é um ensaio do anticristo. Todo mundo usa máscara, todo mundo lava as mãos, todo mundo tira o sapato, todo mundo anda assim. Pode casar com quem você quiser, casa homem com homem, casa mulher com mulher, não tem problema. E inventam até uma outra linguagem, outro idioma para conversar sobre esses assuntos. E nós ficamos aí, parece patetas, e não estamos vendo nada. É o outro evangelho que é abraçado e não é assim mesmo. Cidadão que pregava o arrebatamento da igreja antes da volta do Senhor Jesus, ou seja, a grande tribulação depois do arrebatamento. E é o que vai acontecer. O Senhor Jesus não vai deixar a sua noiva santa, pura, virgem, aqui na mão do diabo, meu irmão. Ele vai arrebatar a sua igreja antes desses terríveis dias.
E tem pessoas, irmãos, acreditando que não vai ser assim, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Esse evangelho frouxo da mentira está falando isso, irmãos, mas o evangelho eterno da verdade diz que Jesus vem nos buscar antes da ira. Ele vai voltar e nós parece que não olhamos isso. Estamos perdidos no meio de um oceano? Não, irmãos, eu creio que nesta noite o Senhor vai fazer você entender alguma coisa a mais. E diz aqui ainda: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Eu não sei quem eram os tais apóstolos, podemos até imaginar, mas ele não citou nome de nenhum. Esses tais apóstolos que vêm trazer este evangelho falso, esse outro evangelho que vocês facilmente toleram, abraçam, porque deixa vocês fazer a vontade, viverem à vontade, fazer o que o coração deseja, estar aí vivendo de qualquer jeito. Vocês toleram este evangelho. E o que nós vimos hoje, irmãos? Um povo que não quer mais suportar pastor pregando a verdade. Não. Por isso ele pediu aqui nos primeiros versículos: suportai-me um pouco mais. Deixa a verdade no teu coração, não troque ela por nada. Bendito é o nome do Senhor. Embora seja falto no falar, Paulo, um doutor, ele era um doutor que foi instruído aos pés do melhor e mais famoso professor da época, Gamaliel. Ele foi instruído diante desse professor. Ele era um homem sábio, mas o evangelho fez com que ele se tornasse um homem simples, até no falar. Posso até dizer aqui, embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento. Que conhecimento? Ele estava falando que ele aprendeu com Gamaliel? Não, irmãos, ele estava falando que ele aprendeu com o Espírito Santo. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo, meu irmão. Não é aprender aqui com coisa desta vida, deste mundo. E ele encerra essa parte da escritura que eu li aqui: mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto que eu vos estou preparando como uma noiva pura, uma virgem santa, para um noivo que é Cristo Jesus, o Senhor. E ele, escrevendo aos Gálatas, só virar uma página para frente da Bíblia aqui, Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 6, outra vez, os galatenses, os irmãos da Galácias, deram muita aflição para o apóstolo Paulo. Ele, de repente, estavam todos bem, e ele voltava lá, estavam todos sendo agitados, vivendo uma vida agitada por causa do outro evangelho. Era o outro evangelho. E alguém disse: não, nós temos Deus, é tudo igual, irmão, tudo igual, nosso Deus é o mesmo. Sim, o nosso Deus é o mesmo. E nós temos sido, como nós temos sido para esse Deus? Nós estamos vivendo como Ele quer que nós vivamos? O Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo. O que Ele quer de você, Ele quer de mim, requer de mim. Mas nós, o que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos tratando essas coisas? E Paulo diz aqui aos irmãos galatenses: admira-me, versículo 6 do capítulo 1, admira-me que tão depressa estáis passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Tão depressa, meu irmão. Tem neófitos, irmãos, que vêm para a igreja e dentro de pouco tempo ele é capaz de já dizer assim: eu já tenho minha casa de oração, eu já tenho um monte onde eu vou orar, eu já tenho o meu grupo, eu já sei tudo. Nunca se converte e vive apontando o dedo para aqueles que são convertidos. Nunca se converte, nunca se arrepende, nunca toma jeito, mas vive acusando os outros.
e de repente ele se torna um líder. Um líder, e tem seguidores. O pior é que tem seguidores, irmãos. Eles roubam nossas ovelhas. Isso me deixa angustiado. Eles tiram as nossas ovelhas. São ladrões de ovelhas. Mas você precisa estar sendo alertado nessa noite. E está sendo alertado. Cuida com essa gente. Eles querem roubar o teu coração, roubar a alegria do teu coração, da tua alma. Porque, irmãos, tu sabes e eu sei que o Espírito Santo é o nosso consolador, ou não é? Você pode sair daqui triste, até comigo, mas se tu estiver certo, na casa, quando tu dobrar o teu joelho, tu dobra o teu joelho e fala com ele, que é o teu amigo, e ele vai consolar o teu coração. Ele vai te ajudar. E da mesma forma, se eu estar errado, e eu vou falar com ele, ele diz: você errou, você falou o que não devia, você deve se arrepender, e eu vou ser tocado também. Nós temos esta fonte segura, irmãos, para nós nos chegar e dizer: Senhor, eu preciso de ti, eu preciso da tua ajuda, da tua graça. Mas nunca, irmãos, nunca, jamais procurar outra fonte. Não faça isso. O qual, versículo 7 assim: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É outros. O evangelho é boas novas de salvação, ou uma nova mensagem. Mas os outros que criam este evangelho falso, sem princípio e sem fim, eles estão com força total. Nós vimos, irmãos, algumas criaturas que saem desse submundo aí e vêm para o evangelho porque tem glória desse outro evangelho, sabia? Está cheio de glória. O pastor se torna uma pessoa atraente, né? Todo mundo ama ele, porque ele fala o que o povo gosta de ouvir. Ele deixa o povo andar à vontade. Daí esse pastor é muito amado, é estimado. Aí ele deixa criar-se ali qualquer coisa, tudo vale. E quando alguém vem lá desse mundo com fama, olha, irmão, chegou aí o cantor fulano de tal, chegou aqui o político tal, o nome, ele toma o lugar do Espírito Santo facilmente do coração dos homens, irmãos. A fama toma o lugar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não divide casa com ninguém, irmão. É ele ou ninguém, é ele ou outro. Ele não mora parede e meia com ninguém. Coloca isso no teu coração. Esse outro evangelho, irmãos, dá status, glória, fama, tudo isso. A linguagem deles é igual à linguagem do mundo. Os ritmos musicais são os mesmos. Eles mudam tudo, sem direção de nada, porque tem uma força maligna por trás dele, dizendo: muda tudo, vai mudando, que tu vais atrair todas as ovelhas dele. Dele quem? Do Salvador, do nosso noivo. Ele quer tirar, irmãos, a noiva do Senhor, mas ele pode esquecer, irmãos, que ele não vai roubar, não. Aqueles que estão lavados no sangue do Cordeiro, e aqueles milhões e milhões e milhões que já dormiram no Senhor, lavados no sangue do Cordeiro, haverão de ressuscitar naquele dia, diante desta força maligna, e se apresentar como vidas puras para o Senhor. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados neste corpo corruptível num corpo incorruptível, neste corpo mortal num corpo imortal. Creia nisso. O Senhor é poderoso, irmãos, para nos manter dentro desses parâmetros sagrados do Santo Evangelho que um dia nós ouvimos. Mas ainda, diz aqui o apóstolo Paulo, a esses que vêm e querem perverter o Evangelho de Cristo, versículo 8 ele diz: ainda que nós mesmos, olha como ele usou, irmãos, versículo 8 do capítulo 1 de Gálatas: mas ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu,
vos pregue outro evangelho. Vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado, seja anátema. Ele mesmo se colocou, ainda que eu mesmo venha aqui pregar um outro evangelho, ou um anjo do céu desça pregar, um anjo do céu que veio pregar outro evangelho, é diferente daquele que o Paulo pregou, é diferente daquele que o pastor Laércio pregou, é diferente daquele que o pastor Fernando prega, é diferente daquele, é um anjo do céu, vamos para lá. Ainda que venha esse tal de anjo, irmão, não aceite. Ainda que eu mesmo venha aqui transvestido, e vocês me conhecem tão bem, pregando outro evangelho, vocês me tenham por um amaldiçoado, como um anátema, porque não tem outro evangelho a não ser o evangelho da cruz. O evangelho da cruz, este é o evangelho que nós haveremos de viver ele até a morte, e nada vai nos separar dele. Diga isso para o teu coração, diga isso para a tua alma nessa noite, diga para os teus amigos, diga para os teus familiares: não há outro evangelho, este é o caminho, vamos andar por ele. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Pronto, acabou. Que Deus abençoe os irmãos. Esta é a mensagem para esta noite, irmãos. Não vou além desse, porque você entendeu a mensagem da salvação, a mensagem eterna da salvação.